Ainda sobre as mudanças de fase, esse é o momento de conversarmos sobre a condensação. Lembrando que a condensação também continua sendo agora um processo de transferência, mas a condensação ela aquece a área onde o líquido se forma. Então, a formação de água nas paredes da sua garrafinha de água ou na sua latinha de refrigerante, aquelas gotículas de água é um processo de aquecimento. Vamos entender então o porquê que condensação aquece a área onde o líquido se forma. A condensação, ela se refere à mudança do gasoso para o líquido, gás para líquido. Gotículas se formam em uma lata de refrigerante gelada quando moléculas de vapor de água colidem com moléculas mais lentas na superfície fria da lata. As moléculas de vapor perdem energia cinética, que é a energia do movimento, e não conseguem permanecer na fase gasosa. Então elas condensam. Lembra que a ideia de condensar é aglutinar, juntar, né? Pensa no conceito de leite condensado. É um leite viscoso, pastoso. Condensado, então, quer dizer junto, agregado, denso. Então, quando a gente está dizendo que a água está condensando, é que ela está juntando, agrupando. E isso requer que ela diminua a sua energia cinética. A condensação também ocorre quando moléculas de gás são capturadas por líquidos. Então, o mesmo processo que eu expliquei da evaporação acontecendo na superfície do líquido vai acontecer na condensação no sentido oposto. No movimento aleatório, moléculas de gás podem atingir a superfície do líquido e perder energia cinética. As forças atrativas exercidas pelo líquido podem reter as moléculas gasosas. As moléculas de gás, então, elas vão se tornar parte do líquido. A energia do movimento perdida pelas moléculas no estado gasoso, que se condensam, aquece a superfície que elas atingem. Por que que aquece? Porque essa molécula no estado de gás, ela tem muita energia do movimento. E quando ela chega ali na superfície do líquido, ela está trazendo energia do movimento. E essa energia, então, promove um aquecimento do líquido. Uma queimadura de vapor é mais grave do que uma queimadura de água fervente, porque o vapor em si, ele libera muita energia ao se condensar. Falando agora sobre umidade relativa dentro do conceito de condensação. Em qualquer temperatura e pressão, há um limite para a quantidade de vapor de água que permanece suspenso no ar. Quando uma substância contém a quantidade máxima de outra, a gente vai dizer que ela está na química saturada. A razão, ou seja, a divisão entre quantidade de vapor no ar e quantidade máxima que se poderia ter presente na mesma temperatura, nós vamos chamar de umidade relativa. Então, umidade relativa não é uma medida de quantidade de vapor de água no ar. No verão, com baixa umidade relativa, pode haver mais vapor de água no ar, porque no verão a taxa de evaporação é maior, do que no inverno com alta umidade relativa. Com umidade relativa de 100%, o ar ele fica saturado. Mais vapor de água é necessário para saturar o ar quente do que o ar frio. O ar quente nas regiões tropicais, como é o caso aqui do Brasil, pode conter muito mais umidade do que o ar frio do Ártico. Essa ideia de umidade relativa e de quantidade de vapor de água que está sendo dita nesses últimos slides agora, ela está muito relacionada com aquela ideia de mormaço, de calorão, né?
Porque a água, a gente já estudou isso, é uma substância que tem um calor específico alto. Ela armazena muita energia. Então, quando ela está suspensa no ar, em grandes quantidades, ou seja, com uma alta umidade relativa, então a gente tem no ar que está circundando a gente uma substância que armazena muita energia, nos dando aquela sensação térmica de incômodo. Para a saturação, deve haver moléculas de vapor no ar passando por condensação. Quando moléculas de movimento lento colidem, algumas se juntam para se condensarem. Quanto mais rápido as moléculas de água se movem, menos capazes elas são de condensar para formar gotas. Aqui na imagem está dizendo uma curiosidade interessante, que as narinas largas do camelo são projetadas exatamente para reaproveitar a água da sua respiração. Altas velocidades, as moléculas de vapor de água se separam e permanecem como gás. Tá aqui um desenho mostrando duas moléculas se colidindo, né? Uma bate na outra, cada um vai para o seu caminho, porque elas têm fizeram uma colisão com alta velocidade, né? Em velocidades mais baixas, as moléculas de vapor de água têm mais probabilidade de aderirem uma à outra, formando líquido. Então aqui, né, a gente tem duas moléculas que estão em movimento no ar, mas um movimento, uma velocidade não tão alta quanto antes, e em vez de cada uma seguir o seu caminho, elas se juntam, elas condensam, elas se aglutinam durante a colisão e elas condensam, ok? A temperatura é uma medida da energia cinética média. Há sempre algumas moléculas se movendo mais rápido do que a média e algumas se movendo mais devagar. Mesmo se uma temperatura for muito alta, haverá moléculas lentas o suficiente para causar a condensação, desde que haja vapor de água suficiente. Outra situação, além da umidade relativa, agora sobre os nevoeiros, né? O ar quente sobe e à medida que ele sobe, ele se expande. Isso a gente já estudou nos gases. À medida que o ar expande, ele vai esfriar, porque tem um aumento de volume. À medida que esfria, as moléculas de vapor d'água começam a se agrupar após colidirem, em vez de se repelirem. Se houver partículas ou íons maiores e mais lentos que estão presentes no meio, esse vapor ele vai condensar, aglutinar sobre essas partículas e forma uma nuvem. Então a nuvem que a gente vê aí no céu, né, ela é vapor de água que está condensando em torno de partícula, que pode ser poeira, enfim. Então um céu limpo, totalmente azul, significa que não tem muita partícula ou alguns íons na atmosfera para que esse vapor de água se aglutine em torno dessas partículas. O nevoeiro, ele é basicamente uma nuvem que se forma perto do solo. Ou neblina, né? Também pode ser chamado. Essa neblina, ela ocorre em áreas onde o ar úmido próximo ao solo, ele esfria. Parte desse vapor, ele se condensa no ar à medida que ele esfria, formando o nevoeiro ou a neblina. Uma característica chave da formação de nevoeiro ou neblina e nuvens é a desaceleração, ou seja, perda de energia cinética das moléculas de vapor de água que estão no ar. Agora, uma situação para você pensar. É correto dizer que a umidade relativa é uma medida da quantidade de vapor de água em uma determinada temperatura? Conforme já mostrei lá no outro slide, a resposta é não. Umidade, ela é uma medida da quantidade de vapor de água por volume de ar
independente da temperatura. Tanto é que no verão e no inverno a gente tem umidades relativas, embora diferentes, né? Umidade relativa, por outro lado, é a quantidade de vapor de água comparada com a quantidade de saturação a uma determinada temperatura. A umidade relativa é uma divisão expressa em porcentagem. A pergunta para você responder aí no comentário ou no seu caderno: como a condensação afeta a temperatura? Deixa aí respondido. Qualquer dúvida pode deixar um comentário e a gente se encontra na sala de aula comentando as dúvidas de vocês. Obrigado pela atenção.